Olá meus amigos, vamos ver nesse vídeo mais um dos personagens dos nossos heróis brasileiros assassinados no tempo da luta armada. Antes, porém, eu gostaria de agradecer as pessoas que se inscreveram no meu canal, ou que curtiram ou compartilharam os vídeos, porque isso é muito importante. Sem compartilhar ou sem se inscrever no canal, o YouTube não dá andamento aos vídeos e ninguém toma conhecimento desses assuntos, e os livros não trazem essas histórias aí. Ninguém se interessa em descobrir a verdade. E isso aqui é a verdade porque é de livros que a gente pesquisou e trouxe para o conhecimento do público. Bom, o justiçamento do major alemão Eduard Ernest Westenhagen, ele aconteceu em 1º de julho de 1968. Ocorre o seguinte: o grupo terrorista Comando de Libertação Nacional, chamado Colina, ele decidiu justiçar um capitão do exército boliviano, de nome Gary Prado, que teria, em 1968, participado do assassinato ou da captura e morte do guerrilheiro terrorista cubano Che Guevara. Então, o Colina decidiu justiçar o capitão, porque ele ficou mundialmente conhecido como o homem que teria eliminado o Che Guevara. Então, quando os terroristas souberam que esse oficial estava fazendo um curso no Brasil, convocaram o Tribunal Revolucionário, que o condenou à morte para vingar, então, vingar a morte do Che Guevara, bandido Che Guevara, psicopata vermelho. Então, eles estudaram o trajeto que os oficiais faziam das suas casas até a escola do Estado-Maior, que fica lá na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e estudaram isso, e no dia 1º de julho, 3 guerrilheiros simularam um assalto, e o primeiro oficial que apareceu, eles não identificaram direito e mataram com 10 tiros de metralhadora e subtraíram a sua pasta. Quando eles chegaram lá no aparelho, eles foram verificar a documentação e viram que tinham matado o homem errado. Era o major Eduardo Ernesto, o major do exército alemão, e não tinha nada a ver, era apenas colega do capitão Gary Prado, que estudava no mesmo quartel. Os autores desse crime mantiveram segredo durante 20 anos, eles não falaram nada para ninguém. A polícia também não investigou e acharam que era um furto, era uma tentativa de roubo e por isso não fizeram mais nada. Então, os autores desse crime, o José Roberto Monteiro, esse militante nunca havia se identificado. E um dia ele deu uma entrevista no jornal do Estado de São Paulo e confessou que ele tinha feito o crime por engano, aquele atentado terrorista. E como é comum nesses casos, as autoridades fazem uma investigação muito sumária, assim, e quando não descobrem outros meios, eles já atribuem logo que foi uma tentativa de assalto e encerram o inquérito. E isso tem acontecido muito. Aqui no Brasil, haja visto o caso do Celso Daniel, que investigaram e concluíram que era um crime comum e ficou por isso mesmo. Isso foi uma vergonha para o Brasil, foi um horror, uma coisa dessa. Só lá no chavismo da Venezuela acontece isso. Eles simulam um assalto e matam os dissidentes políticos e a polícia já está sabendo disso, não investiga e fica por isso mesmo. É comum acontecer. Então, imagine o Brasil receber um estudante, um oficial do exército estrangeiro para fazer um curso, quando deveria dar proteção à vida dele e de sua família, e ele é assassinado e aí ninguém descobre nada. Que vergonha, é um imbróglio diplomático terrível, a família teve que ser mandada de volta. Veja só que confusão. A própria esposa que estava aqui foi embarcada num avião de volta sem o marido, sem o pai dos filhos dela. Esse grupo terrorista Colina, ele foi originado da fusão de outros grupos. Tinham vários grupos: Vanguarda de Libertação Nacional, tinha a Aliança de Libertação Nacional e vários outros, tudo ligado ao Marighella, ao Lamarca, e deles faziam parte também a guerrilheira Dilma Rousseff e um dos seus maridos, o Cláudio Galeno Linhares. O outro também, o Araújo, também era terrorista, mas esse era o primeiro marido dela. Todo mundo estava envolvido nisso. Essa organização criminosa, Colina, que assassinou o major alemão, ela era subdividida em setores. Tinha um setor de justiçamento para matar os adversários, tinha um setor de terrorismo e de sabotagem, tinha um setor de expropriação, que é o setor de assalto a banco e assalto a empresas. Enfim, era compartimentado.
era foquismo que eles chamam, pequenos grupos, cada um atacando um setor para destruir o capitalismo, para destruir a burguesia e para implantar a ditadura do proletariado que eles sempre quiseram. Esse fato emblemático foi horrível, isso aí desmoralizou o Brasil. A ditadura militar, como eles chamam, se fosse realmente uma ditadura, teria feito um estado de sítio e prendido todos esses elementos e julgados eles e condenados à morte. Porque isso não se faz com pessoas estrangeiras que estão aqui sob nossa guarda no nosso país. É uma coisa muito triste. Agora eu vou mostrar as fotos para que vocês identifiquem. Esse aqui era a foto da identidade do Major Eduard Ernest, que era do exército alemão. Aqui nós temos o assassinato dele, ele está morto no chão, com 10 tiros de metralhadora. Aqui está a foto mais antiga dele. Depois aqui está o verdadeiro homem que eles queriam assassinar, que era o capitão Gary Prado, que era do exército boliviano, que estava aqui fazendo um curso. E felizmente ele escapou porque mataram o homem errado. E aqui está a esposa dele embarcando, saindo da embaixada para ir embora para a Alemanha sem o seu marido. Isso é uma coisa terrível. Peço a todos então que compartilhem isso, porque nos livros de história do MEC, ou os guerrilheiros que escreveram livros aí, como o Zé Dirceu, a própria Dilma Rousseff nas suas palestras, nunca vai contar a verdade. E eles fizeram horrores aqui no Brasil para implantar a ditadura comunista e nunca conseguiram e jamais conseguirão. A nossa bandeira jamais será vermelha. Obrigado então.